Essa pessoa pode até entristecer os pais em atitudes e ações erradas, mas jamais deixará de ser filha. Pode até ser castigada pelos pais, mas sempre. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o pastor Jorge Luiz e eu te ajudo a crescer em Cristo. E esse é o mini curso Aprendendo a Anunciar o Evangelho. Essa é a terceira lição da primeira aula Salvação. Nas lições anteriores, nós falamos sobre a definição da salvação, a necessidade da salvação, a natureza da salvação e a condição da salvação. Nessa lição, nós vamos falar sobre a eternidade da salvação. Realmente, eu sei que talvez isso, para muitos, inclusive para você, possa parecer meio estranho. A salvação eterna, é eterna. Aí, se você quer acompanhar esse curso, desde o seu início, além de um card aparecendo em algum lugar dessa tela, eu vou deixar para você o link das lições anteriores desse mini curso. Sobre esses tópicos que eu já te falei, que foram abordados, nós tivemos aí 2 lições, tá bom? A primeira lição vai ficar aqui no link, a segunda lição vai ficar aqui no link, e eu gostaria de te avisar que nós vamos ter muito mais cursos gratuitos nesse canal. Então me siga, ative o sininho para você receber as notificações e sempre que surgir um vídeo novo nesse canal, você vai ser notificado. Na aula de hoje, nós vamos falar então sobre a eternidade da salvação. Pegue a sua Bíblia, pegue o material para você fazer as suas anotações e vamos em frente, vamos seguir aprendendo a anunciar o Evangelho. Muito bem, é isso aí, eternidade da salvação. O que nós podemos aprender e devemos aprender sobre este tema tão relevante, tão importante para qualquer cristão, qualquer crente genuíno, aquele que realmente crê no Senhor Jesus Cristo, para anunciar a salvação, o Evangelho ao perdido. Então, a eternidade da salvação. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é que a salvação é eterna porque nós nascemos de novo, ok? Uma pessoa realmente salva é alguém que nasceu de novo. Quando alguém nasce dentro de uma família carnal, humana, essa é a mesma verdade para alguém que nasce na família de Deus. Se você peca contra Deus, Ele vai te castigar, mas o pecado não vai roubar a sua salvação. Preste bem atenção. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos Deus, aos que creem no Senhor. Veja o que Deus faz quando um filho seu, depois de nascer de novo, comete pecado. Está lá em Hebreus 12, de 6 a 8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a quem recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque o filho, ou melhor, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, na qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Depois você dá um pulinho lá em João 3, de 1 a 18, falando sobre o novo nascimento, num diálogo que o Senhor Jesus Cristo tem com Nicodemos. E o Senhor Jesus vai dizer para ele sobre a necessidade de nascer de novo. Segunda coisa que você precisa aprender é que a salvação é eterna porque nós temos vida eterna. Uma possessão presente. Nós recebemos isso no ato da nossa fé, da nossa entrega pessoal ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós, então, recebemos gratuitamente salvação. E quando isso acontece, nós recebemos no exato momento. A salvação é um ato presente. A Bíblia diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem eterno. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João 6, 47. Então nós recebemos a vida eterna no momento da salvação e não numa data futura. A salvação não é um processo. A vida é simplesmente união, enquanto a morte é o contrário, a separação.
Então, quando nós recebemos a Cristo, nós somos unidos eternamente com Deus naquele momento e não numa data posterior. João 3,36 vai dizer isso. 1 João 5, 11 e 13 vai falar sobre isso também. Então, nós já vimos que a salvação é eterna porque nós nascemos de novo. Nós vimos também que a salvação é eterna porque nós temos vida eterna. E quando nós nos unimos com Deus, nós então recebemos, nos unimos com essa vida eterna. E agora, você precisa entender que a salvação é eterna porque nós somos habitados pelo Espírito Santo que é eterno. A Bíblia vai dizer: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus? Está lá em 1 Coríntios 6,19. Então, no instante que nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. O Espírito Santo, nesse exato momento, passa a habitar em nossa vida, em nossos corações, eternamente. O nosso corpo se torna, então, a habitação do Espírito Santo, ou seja, o templo do Espírito Santo de Deus. Lembrando, o Espírito Santo de Deus é eterno. Jesus prometeu que o Espírito Santo habitaria em nossos corações para sempre. Está lá em João 14, 16 e 17, que diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Se o crente pudesse perder a salvação e ir para o inferno, então o Espírito Santo teria que ir também, pois a Bíblia é muito clara ao dizer que o Espírito Santo iria ficar conosco para sempre. João 14, 16. E a quarta coisa que você precisa aprender, a quarta verdade sobre a salvação eterna. Ela é eterna porque nós somos selados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nos tempos antigos, isso está escrito lá em Efésios 4:30. Nos tempos antigos, as cartas eram seladas com cera derretida, colocado no anel. Os reis selavam as cartas com o símbolo de seus anéis e as cartas não tinham possibilidade alguma de serem abertas. Ninguém tinha autorização para abrir essa carta até que ela chegasse no seu destino. Na Bíblia, o Espírito Santo é simbolizado por um selo que nos garante o nosso destino ao céu. Então observe que nós estamos selados para o dia da redenção. O dia da redenção. Esse dia é o dia da volta de Cristo, quando Ele nos dará corpos glorificados, conforme o corpo do próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele aparece com um corpo glorificado. Se pudéssemos perder a salvação, o selo do Espírito Santo também não seria real. Ele poderia ter sido violado. Haveria a possibilidade de alguém violar esse selo. Eu não posso violar o selo que foi colocado na minha vida por alguém que é eterno, que é maior do que eu. Eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho esse direito. E é verdade que nós podemos entristecer o Espírito Santo com amargura, ira, cólera e malícia. Efésios 4:31 vai falar sobre estas coisas que estão ainda na velha natureza e que dessa forma expondo ou trazendo luz a estas questões internas, nós temos aí a possibilidade de entristecer o Espírito Santo. Mas nós somos selados, apesar de tudo isso, no Espírito Santo de Deus até a volta de Cristo, porque nós fomos selados para o dia da redenção. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus reforça essa verdade. Efésios capítulo 1, versículo 13 também reforça essa verdade. Tudo isso nos ensina claramente esta verdade. A quinta verdade é que a salvação é eterna porque nós temos poder, ou melhor, o penhor do Espírito Santo, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor
do Espírito. O penhor do Espírito significa uma garantia. Então o Espírito Santo é uma promessa ou uma garantia de que Deus vai nos guardar até o dia final. Efésios 1,14 diz claramente isso, explica muito claramente isso. Essa verdade está garantida em nossas vidas, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Se nós pudéssemos perder a salvação, então, as promessas e garantias de Deus não seriam verdadeiras. Depois você dá uma conferida lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. A salvação, sétimo lugar, ela é eterna porque nós estamos agora na presença de Deus no céu. É verdade. A Bíblia vai dizer: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Está em Efésios, capítulo 2, versos de 6 a 7. Esta é a posição que a salvação em Cristo nos garante, nos coloca. Estamos assentados nos lugares celestiais. Estamos agora na vista de Deus, no céu. Se um salvo pudesse perder a salvação, então ele teria que ser tirado fora do céu. Assim, a graça, a benignidade de Deus não ia valer nada. Não valeriam nada. Mas apesar de nossos pecados, apesar das nossas falhas, Deus nos mantém no céu através de Cristo. Isso realmente mostra as riquezas da sua vida. Em oitavo lugar, a salvação, ela é eterna, porque nunca seremos lançados fora e ninguém pode nos tirar da mão dele. A Bíblia vai dizer em João 6,37, todo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma. A Bíblia claramente deixa muito explicado, de uma maneira muito fácil de entender, que jamais seremos lançados fora da presença de Deus, uma vez que nós achegamos a Deus por meio de Jesus. Então ele promete que nunca nos mandará embora, mesmo se você pecar contra ele, porque nós estamos seguros nas mãos de Deus. Ele está dizendo: ninguém pode lançar a gente fora. Está lá em João 10, 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatar da minha mão, da mão do meu Pai. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Como diz Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, olha só, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós pudéssemos perder a nossa salvação, então Cristo estaria sendo mentiroso. Da mesma maneira que não há possibilidade através das minhas obras de alcançar a salvação me é dada de presente. É Deus que por meio de Jesus Cristo me segura em tuas mãos. E Ele disse que Ele não vai me lançar fora e ninguém tem poder para me tirar das tuas mãos, nem mesmo eu. E a nona verdade é que a salvação é eterna, porque não somos mais condenados. João 5,24 vai dizer: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para... Aqui em João 5,24, Jesus está falando sobre a condenação que o pecado traz sobre todos os homens.
Por isso, todos os homens cujos pecados ainda não foram perdoados por Cristo estão condenados, mas os que estão em Cristo foram absolvidos dessa condenação. Glória a Deus! Todos os nossos pecados, sejam os pecados passados, os pecados que nós estamos cometendo agora no presente e os pecados futuros, foram julgados na cruz do Calvário. Então, por esta razão, os nossos pecados foram perdoados. Ou então a Bíblia está enganando aqueles que a leem acerca do. Veja que a condenação, bem como a salvação, são atos presentes e não futuros. Em outras palavras, o homem perdido já está condenado para o inferno. E o homem salvo já está assinalado para ir ao céu. João 3,18, João 3,36, Romanos 5,8, 9 e Romanos 8,1 fala sobre isso, reforçam essas verdades. Ou melhor, esta verdade. Eu quero concluir essa primeira lição, ou melhor, essa terceira lição da aula de número 1, salvação, dizendo que toda pessoa precisa reconhecer a justiça de Deus e se arrepender para ser salvo. A base dessa salvação não são as nossas boas obras, mas a obra perfeita que Cristo realizou na cruz do Calvário. Você já recebeu Cristo como seu Salvador pessoal? Você já aceitou essa salvação na sua vida? No que você está confiando para ser salvo? Será que você não precisa se arrepender? Será que você não precisa confiar em Cristo? Se você já é salvo, você não precisa se preocupar em perder a salvação, porque a causa dos seus erros, pelo fato de que você não a recebeu por causa dos seus acertos, não será o motivo da sua condenação. A salvação foi dada pela graça. O que você precisa se preocupar é em agradar a Deus, em viver uma vida que agrada a Deus, não para garantir a sua salvação, mas para demonstrar a sua gratidão e viver como Ele quer que você viva. Você precisa agradar o seu Pai Celestial. Você precisa se concentrar no seu crescimento espiritual. Essa deve ser a motivação. Esse deve ser o seu amor. Esse não pode ser o seu medo. E aqui se encerra a terceira lição da primeira aula, salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.